Fala galerinha, quem está falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai resolver uma questão de equação geral da reta. Se você não viu o vídeo que a gente estava explicando para vocês o que é a equação geral da reta, como a gente chega na equação, dá uma pausa, volta lá, que vale a pena você entender o porquê, como a gente chega nisso, né? Equação da reta é muito importante, né? Em geometria analítica a gente desenvolve muita coisa. E tá aí o exercício, encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos menos 1 e 2, menos 2 e 5. Bom, a gente usa aquela ideia de condição de alinhamento, né? A gente pega esses dois pontos e adota um ponto genérico, né? Que ponto genérico é esse? X e Y, né? E aí você diz que aí você faz a condição de alinhamento. A condição de alinhamento é o determinante dessas três coordenadas e iguala a zero, certo? Vamos lá, devagarzinho, para entender. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o determinante desses pontos, né? Menos 1, 2 e 1, certo? Menos 2, 5 e 1, x, y e 1, certo? Bom, como eu vou fazer esse determinante aqui, né? O que eu faço? Eu uso a regra de Sarri, né? A regra de Sarri é simples, né? Você faz um pontilhado aqui e eu repito as duas primeiras colunas, né? Menos 1 e 2, menos 2 e 5, x e y. E fecho aqui. E o que eu faço depois, Adriano? Eu vou pegar a diagonal principal e suas paralelas e vou multiplicar entre elas, né? Olha só. Diagonal principal, menos 1 vezes 5 vezes 1, vai dar menos 5. Diagonal paralela, né? 2 vezes 1 vezes x, 2x. E aqui a outra paralela é 1 vezes 2 vezes y, dá menos 2y. Vou pegar outra cor para ficar bem coloridinho, bem bonitinho, para todo mundo entender. X vezes 5 vezes 1 dá 5x. Y vezes 1 vezes menos 1 dá menos y. E 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. Lembrando que isso daqui é igual a zero, né? Porque estão alinhados, né? Uma reta são pontos alinhados, colineares, né? Falando. Então, basicamente, isso daqui é o quê? É menos 5 mais 2x menos 2y menos, né? Por quê? Porque o determinante é diagonal principal menos, né, a secundária. Então, menos 5x menos y menos 4. Isso igual a zero. Bom, eu vou fazer um jogo de sinal, né? Lembrando, eu tenho que fazer com todos, não só com o primeiro. Então, vai ficar menos 5 mais 2x menos 2y menos 5x mais y mais 4 igual a zero. Agora eu vou somar os semelhantes, né? O que eu tenho aqui de semelhante? Eu tenho 2x menos 5x. Eu tenho menos, né? Menos 5 mais 2, eu tenho menos 5. Rapaz. Menos 5 mais 2x, né? Vou botar juntinho, já que eu fiz essa... Escrevi o que eu estava falando, né? Então vai ficar menos 2y mais y. E eu tenho menos 5 mais 4 igual a zero.
Bom, resultado disso, vamos lá. Menos 5 mais 2, eu tenho menos 3. Menos y menos 1 igual a 0. Eis a minha equação geral da reta, certo? A equação geral da reta é ax mais by mais c igual a 0. Né? Quem é A, quem é B e quem é C? A é menos 3, B é menos 1 e C é menos 1 também, certo? Adriano, como é que eu posso encontrar certas questões também de equação da reta? Ele pode dar a equação da reta e perguntar o ponto 5 e 2 faz parte da reta? Vamos lá. Vou chamar essa reta de reta R. Lembre-se que as retas, né, são com uma letra minúscula. Vem lá daquele conceito de geometria plana. Né? Então, essa reta, o ponto, eu falei 5 e 2. 5 e 2 pertence a R, né? Se pertence que está na reta. Bom, eu vou verificar isso. Como é que eu verifico isso? Simples. Eu atribuo o valor de x aqui, ou de y aqui, e eu tenho que encontrar o outro valor. Como assim, Adriano? Vamos lá, devagarzinho. Eu vou colocar aqui, ó, vai ficar menos 3 vezes 5 menos y menos 1 igual a 0. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Eu vou jogar o y para lá, menos 1 igual a y. Menos 15 menos 1 dá menos 16. Então, não, esse ponto não pertence à reta. Por quê? O ponto que pertence à reta com coordenada 5 em x é o ponto 5 e menos 16, certo? Então, basicamente isso. Então, quando eu verifico isso, eu tenho essa informação. Faça um gráfico, outra maneira, faça um gráfico da equação. Eu tenho uma dica muito básica, né, para que a gente faça um gráfico a partir de uma equação. Eu atribuo valores de x e y, né, para encontrar. Mas quais são valores melhores para você encontrar? 0, né? Eu coloco x igual a 0. Eu tenho menos 3 vezes 0, menos y, menos 1 igual a 0. Isso quer dizer, eu vou ter, resumindo isso aqui, eu vou jogar o y para cá, que vai dar 0. Eu vou ter que y é igual a menos 1, certo? Então, o ponto que eu tenho de coordenada básica é 0 e menos 1. Vocês vão entender já já. E y é igual a 0. Né? Então, eu vou ter menos 3 vezes x, né? Menos 0, menos 1, igual a 0. Bom, eu vou passar o menos 1 para lá, eu vou ficar com menos 3x igual a 1. E eu vou ter que, vou multiplicar por menos 1 e depois passo dividindo e fica x igual a menos 1/3. Então eu tenho coordenada menos 1/3 e 0. Por que, Adriano, você está fazendo isso? Para você encontrar... Bom, por 2 pontos passa-se uma reta. Essa reta é essa que a gente está falando aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos lá, vamos botar um plano cartesiano nessa folhinha que apareceu. Eu vou pegar os pontos y, x. Vou pegar o ponto 0 e menos 1, né? 0 e menos 1. E o ponto menos 1/3 e 0. Menos 1/3 e 0. Menos 1/3 está por aqui. Menos 1/3 e 0. Certo? E o que eu faço agora? Cara, você vai fazer a mágica de ligar pontos. Está aqui a reta, o esboço do gráfico. Tá? É um esboço, né? Não está perfeito e tudo mais. Mas por que isso, Adriano? Porque eu peguei o ponto da equação
Quando eu coloco x igual a 0, eu quero saber onde que toca em y, né? Ele toca em y em menos 1. E quando eu faço y igual a 0, eu quero saber quando o gráfico, né, a reta, toca no eixo x. Basicamente isso. Então, eu tenho essa equação aqui, bonitinha, certo? Então, para que vocês possam resolver essas questões, basta você ter uma leve interpretação dessas informações que a gente está conversando aqui, tá? Então, basicamente o que a gente está falando no nível mais leve é isso, certo? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquela curtida, manda pro teu amigo que está em desespero. E muito obrigado e tchau!